Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem, dos canais parceiros aqui, a BPF, Filosofia e Movimento, canal do Sejus e tantos outros que estão aqui conosco. Eu sou Carla Pavão. No dia de hoje, eu queria contar para vocês como é que eu cheguei neste livro, que eu ainda não li, portanto, a leitura será conjunta com vocês, e se nós tivermos textos que queremos refletir ou que temos alguma crítica a respeito, eu peço que deixem nos comentários. Mas o que aconteceu foi o seguinte: no domingo, eu estava bastante triste, eu tenho enfrentado questões bastante importantes e íntimas de solidão, depois da separação, ainda sofro com certas posturas, né? Quem que não sofre, né, com isso? E eu estava bastante triste, né? Depois eu estou com a terapia em dia, né? Felizmente eu tenho condições de fazer, mas entendo quem não tenha. Então, eu fui até uma livraria, né, para ver alguma coisa nova para o Paz e Bem, porque eu tenho vários livros, mas eu venho usando ao longo desses anos e achava que queria um conteúdo novo. E não achei muita coisa, porque é uma livraria mais de perfil comercial, né, do que questões. Então, a parte espiritual é sempre classificada como religião e tem pouca coisa, mas eu fiquei quase uma hora lá garimpando. E, e claro que de espiritismo só tinha material convencional, né, da literatura do movimento conservador e um outro livro de Allan Kardec. Mas eu trouxe este livro aqui para nós, juntos, juntas e juntos, degustarmos um pouquinho, que se chama O Evangelho da Paz e o Discurso de Ódio. Mas eu queria uma análise crítica aqui de vocês. Eu vou ser o mais fiel possível ao texto. O texto que eu vou usar hoje é de Marisa Lopes. Deixa eu dar os créditos aqui da autora. Mestre em Letras, Universidade Mackenzie, em Comunicação Intercultural, pelo Fuller Theological Seminary dos Estados Unidos, graduada em Direito por Londrina, pela Universidade Estadual de Londrina, em Letras pela Universidade Estadual do Paraná, atua desde 2004 como editora e tradutora de textos acadêmicos em áreas como filosofia, liderança e teologia. É membro da Igreja Graça Soberana, em São Paulo. Então, o texto dela que eu trouxe aqui para nós conversarmos é o seguinte: precisamos combater a polarização e o discurso de ódio no Brasil e no meio cristão. Não sei se isso vai levar a uma análise conservadora, então é uma surpresa para mim e para vocês. Vamos lá, ela vai dizer o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago, capítulo 4, versículo 1. Vivemos um cenário de extrema polarização político-ideológica. Esse fenômeno vem provocando uma ruptura profunda no tecido social, inclusive no nosso tecido familiar, né? Um dos pontos é que eu tenho muitas pessoas do meu relacionamento íntimo e familiar que estão ligadas à direita, à extrema-direita. Então, isso virou até motivo de acusação durante o processo de ruptura do meu relacionamento, né? E isso é justamente o que ela vem dizendo aqui, né? Que esse fenômeno, né, vem rompendo o tecido social e existe uma incapacidade de comunicação entre adeptos de grupos opostos. Sem falar que eu não passo pano para ninguém, tá? Muitas vezes para a extrema-direita, mas eu tenho um trabalho que eu tento fazer um processo educativo. Tentei ficar sem falar com as pessoas durante 4 anos, depois acabei optando por um processo educativo de mostrar o outro lado de tudo e tem sensibilizado algumas pessoas, isso que é o mais legal de tudo, com base na comunicação não violenta, claro. Então, ela vai dizer o seguinte, que a imprecisão que se tem é que passamos por uma escalada progressiva e galopante no tom e na atitude que nos levou do debate ao embate, ao combate e ao abate. A internet, por meio de suas mídias sociais, a princípio se apresentou como um ambiente de troca, mas com o tempo passou a se mostrar como um novo espaço de ataques cada vez mais violento e não de diálogo. Eu, particularmente, tenho ficado bastante fora das redes sociais, eu não confesso que eu não tenho mais muita paciência para elas, salvo assim, aqui o canal Paz e Bem, que é um canal de construção de um ativismo, mas Facebook, Instagram, eu publico pouquíssima coisa, eu acho que eu tive uma saturação disso. E o que eu tenho ouvido de muita gente próxima é que, exceto aquelas que precisam por conta de trabalho, elas também têm se isentado. Haja vista, por exemplo, o Mauro não tem nem mais rede social, né? Eu acho que esse é um sonho bom, de repente a gente não ter rede social, embora durante, por exemplo, momentos que você está esperando, né?
uma consulta, um transporte, né? As redes sociais passam, às vezes, companhia, nem sempre uma boa companhia, mas às vezes ajudam a distrair o tempo. As redes sociais se tornaram o espaço preferido de grupos rivais para trocar ofensas e não ideias. A comunicação passou a correr com bolhas formadas por integrantes desses grupos concorrentes, nos quais ninguém se comunica de fato. As pessoas tão somente repercutem e reforçam visões de mundo idênticas, além de ódio pelo grupo adverso. Aqui eu acho que tem uma vírgula, um porém, né? Muitos de nós da esquerda tentamos sim essa comunicação, esse diálogo, que às vezes ele não é possível. Claro que existem também posturas que são, tanto dos dois lados, eu concordo que às vezes são beligerantes, mas, via de regra, a gente tenta conversar, né? Algumas vezes a gente tenta conversar, dialogar. Eu vejo tem muita gente que eu vejo em diálogos e textos muito analíticos, bastante profundos nessa tentativa educativa do outro, e que, inclusive, mantém nas suas redes sociais pessoas de extrema-direita com esse objetivo. Ela vai dizer, artigo publicado no site da revista... desculpa, eu li um pedaço. Isso nos leva a refletir em que momento perdemos a capacidade de dialogar. A impressão é que o diálogo entre os grupos discordantes inexiste. Vivemos a era dos haters. Essa era dos haters tem sido muito problemática. A gente tem alguns haters aqui no canal Paz e Bem, inclusive. E é uma construção muito pouco positiva, né? Uma construção que eu diria que não é política, né? Porque a política é isso, a arte de conversar. A gente tem visto, inclusive, o presidente Lula fazendo isso. Artigo publicado no site da revista Scientific American, intitulado How Identity Not Issues Explain the Partisan Divide, New Research Has Disturbing Implications. Como a identidade, não os temas, explica a divisão partidária. Nova pesquisa tem implicações preocupantes. Isso é a tradução, tá? Alega que todo esse ódio entre grupos divergentes decorre do fato de que estamos vivendo uma polarização afetiva e não ideológica. Foi essa parte que eu gostei do texto. Eu não tinha lido a íntegra, mas claro que eu passei os olhos por ele. E essa questão da polarização afetiva é que me chama muito, muito, muita atenção e que eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês sentem e pensam sobre isso, continuando aqui no texto. Entre outras revelações preocupantes, o artigo escrito por Cameron Drake, doutor em psicologia especializado em cognição, comportamento e problemas coletivos, e Sander van der Linden, professor de psicologia social, afirma, vou ler aqui o texto, liberais conservadores dos Estados Unidos não apenas discordam em questões políticas, eles também estão cada vez menos dispostos a viver perto um do outro, serem amigos ou se casar com membros de outro grupo. O PT Tinder, né, essa tentativa. Claro que não dá, né, eu não conseguiria conviver com uma pessoa de extrema-direita no meu ambiente cotidiano e diário. Mas, né, talvez essa questão do diálogo, né, seja importante. Aí, continuando o texto dos dois professores. Essa rejeição baseada na participação em um grupo é chamada de polarização afetiva, que significa que nossos sentimentos em relação aos membros do nosso próprio grupo são diferentes quando comparados com os afetos que temos para com os de fora do nosso grupo. A crescente intolerância no país é um enigma, já que discordar das políticas não precisa necessariamente causar desconfiança desenfreada e impasse legislativo. Por exemplo, países com representação eleitoral proporcional, como a Alemanha, criam coalizões funcionais entre diferentes ideologias. A gente tem visto a criação aqui da federação, desculpe, gente, o celular apitou aqui. A gente tem visto, né, que isso é possível e necessário, embora a gente tenha tanta discussão a respeito, inclusive com a indicação do vice, né, do Lula. Então, ela vai dizer assim, constatamos com pesar que a situação em nosso país não é diferente, que o Brasil, da década de 2010 e diante, esse fenômeno de intensa polarização é ódio crescente entre grupos políticos e ideológicos opostos, cada vez mais evidente e preocupante. Ele é perceptível na sociedade como um todo, mesmo entre pessoas que se identificam como cristãs e deveriam promover a pacificação em vez do ódio. Eu já vi em grupos espíritas, né, que é o meu multiverso, pessoas que se dizem espíritas defendendo a luta armada, né? E é um ponto que eu questiono muito, né? Porque, como assim, nós somos pacifistas ou não, né? E eles dizem que a paz é uma construção mercadológica.
né? Então, fica aqui um ponto. Eu não tenho verdade nenhuma, eu só discordo de qualquer questão armada. A gente está vendo uma guerra sangrenta, né? Entre tantas outras guerras, então a minha posição é sempre pacífica. No âmbito das igrejas evangélicas em particular, o tom entre pessoas adeptas dos grupos políticos divergentes, infelizmente, tem se elevado pouco a pouco. O que podemos fazer para mudar esse cenário? Gostaria de lançar luz sobre essa questão por meio de uma reflexão. Aí ela vai trazer uma reflexão da Bíblia, não vou ler tudo. O ser em relação e o princípio bíblico do respeito e do amor ao outro. O amor só existe no contexto de um relacionamento. Aliás, foi por isso que o meu terminou, que não havia reciprocidade, mas aqui não é motivo para isso. Desculpe, gente, foi só uma fala muito espontânea. Pois implica dualidade. Quem ama, ama alguém, o outro. Olha o que ela vai falar aqui, que foi uma coisa que eu passei os olhos e adorei. Assim ensina Martin Buber. Gente, para quem perdeu a aula que a gente tem aqui no canal sobre Martin Buber com o rabino Alexandre Leone, quando eu fiz isso, o Mauro generosamente me cedeu o espaço para entrevistar, vai lá e dá uma olhada. É sensacional as playlists do rabino Alexandre Leone. Ele vai ter uma que ele vai falar de Martin Buber. E ela vai dizer assim, em sua série obra Eu e Tu, o rabino Alexandre Leone fala disso, na qual ele traça uma filosofia do diálogo. Trocando em miúdos, ele afirma que o amor só existe na relação entre um ser humano e outro. Seja esse outro a natureza, que é a criação, nesse contexto aqui que ela escreve, seja outro ser humano, que é a criatura, seja Deus o Criador. Então, tem que haver esse relacionamento. Talvez por isso Deus tenha criado Eva para que Adão pudesse amar. Claro que aqui a gente sabe que tem toda uma questão mitológica por trás disso, mas vamos aceitar aqui o que a autora está dizendo. Talvez por isso a Bíblia enfatize tanto a figura do próximo, uma vez que é na relação com o outro que aprendemos dois conceitos intrínsecos à nossa existência como ser em relação, o amor e o respeito. A autora está pondo isso, mas aqui eu tenho sempre dúvidas, porque amor e respeito são diálogos que muitas vezes servem a muitas falas de direita, então, assim, eu sempre fico pisando em ovos com isso. Não que eu acho que o amor não existe, claro que o amor existe, mas quando se associa os dois, muitas vezes, para mim, eu fico com um olhar meio de dúvida sobre o que vem a seguir. Então, vamos ver. As características distintivas da alteridade que constitui o ser na relação eu-tu são, segundo Buber, a reciprocidade e o diálogo. Pois, quando o ser humano se relaciona com um objeto, ele o faz por meio da relação eu-isso, marcada pela apropriação ou, em outras palavras, pela posse do objeto. Daí porque a gente tanto fala na esquerda da objetificação da mulher, do outro, enfim, de tantas coisas, né? E posse não envolve reciprocidade, nem diálogo, apenas domínio. Os problemas nos relacionamentos humanos surgem, portanto, justamente quando as pessoas quebram a harmonia e começam a confundir essas duas formas de relação, trocando, por exemplo, reciprocidade por domínio, ou diálogo por monopólio da verdade. Monopólio da verdade, vamos guardar isso. A Bíblia está repleta de exemplos de harmonia e desarmonia no que se refere à questão da alteridade, por retratar casos tanto de respeito quanto de confusão em torno dessas duas formas de relação. E aí ela vai dar alguns casos. Eu não sei se eu vou conseguir falar todos, talvez esse vídeo fique muito longo. Se ele ficar muito longo, eu volto a conversar sobre isso no próximo Faz Bem, tá bom? Adão e Eva, primeiro exemplo de harmonia e desarmonia em relação ao outro. No princípio de tudo, notamos a importância da alteridade quando Deus emite o segundo juízo de valor. Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e o corresponda. Gênesis, capítulo 2, versículo 18, grifo nosso. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 20, vemos o texto bíblico reafirmar a alteridade, ou seja, a imprescindibilidade de o ser humano existir como ser em relação. Quando mostra que o não se encontrou para o homem entre a criação alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse, ou seja, uma contraparte. Deus, então, cria Eva, e na cena em que a leva até Adão, o texto retrata toda a harmonia que marcava essa relação do ser com o outro. Vamos ver se essa é uma harmonia dentro do feminismo. Disse então o homem, essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher porque do homem foi tirada.
Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis capítulo 2, versículos de 23 a 25. Tal harmonia é perceptível por 3 fatores: a imediata identificação ou reciprocidade com o outro da relação, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne; a união com o outro, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne; e a total transparência dialógica na relação com o outro, o homem e sua mulher viviam nus e não tinham vergonha. No entanto, o pecado, como sempre, interfere nessa relação e traz desarmonia. Essa quebra da harmonia pode ser notada por algumas evidências do texto: a ausência de diálogo entre Adão e Eva, né? Eva tomou do seu fruto e comeu e deu ao seu marido que comeu também. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Detalhe, né? A mulher sendo culpada. Aqui sou eu que estou falando, não é a autora. O desaparecimento de uma transparência dialógica na relação entre seres humanos. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Bem como desses seres com Deus, esconderam-se da presença do Senhor, Deus, entre as árvores dos jardins. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. E a quebra da união e objetificação do outro. Foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore que eu comi. Gênesis capítulo 3, versículo 2. Agora sou eu falando, Carla. E também a culpabilização da mulher por aquilo que dá errado, né? Que começa desde aqui. Se constatarmos as falas de Adão, notaremos a quebra da harmonia, pois veremos que ao dizer, esta sim é osso dos meus ossos e osso dos meus ossos e carne da minha carne, ele se refere à mulher como uma semelhante, mas ao dizer, a mulher que me deste, Adão se refere a Eva como um objeto, colocando aspectos da esfera da apropriação e não da reciprocidade. Pelo texto, vemos também que a quebra de harmonia decorre da violação do princípio bíblico do respeito e do amor ao outro. Agora ela vai falar aqui, eu não sei quanto tempo, eu esqueci de marcar o tempo, gente, não sei se vai dar para ir até o final disso aqui, deixa eu ver quanto que eu tenho aqui de texto ainda. Ela vai falar judeus e gentios. O exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pular algumas partes. O exemplo emblemático de desarmonia na relação com o outro. Aí ela vai dizer, se há uma relação que não é marcada pelo princípio bíblico do respeito e do amor ao outro, é o relacionamento entre os judeus e gentios no primeiro século. Por isso, o Novo Testamento dedica tantas e tantas páginas a restaurá-la pelo esforço evidente de Paulo, Pedro e do próprio Jesus para incluir harmonia, amor e respeito nessa relação tão conflituosa. Por um lado, o conflito estava calcado na exigência do cumprimento da lei mosaica para que os gentios fossem aceitos como cristãos, uma prova da ausência de reciprocidade na relação dos judeus com os gentios, mais uma vez que tal relação era objetificada na questão do cumprimento de rituais frios da lei. Então, primeiro ela cita Buber, aqui ela já vai falar dessa complicação de judeus e gentios, então vamos olhar o texto aí para ver se a gente concorda criticamente com isso. Por outro lado, constata-se também a completa falta de diálogo, uma vez que os judeus se colocam perante os gentios como aqueles que detinham o monopólio da verdade. Por essa razão, vemos Deus dizer a Pedro, não chame impuro ao que Deus purificou. Gente, eu não sei muito de Bíblia. Capítulo 10, versículo 15. E Paulo se dedicar ao ministério aos gentios a ponto de tornar-se prisioneiro de Cristo por amor a eles. Efésios capítulo 3, versículo 1. Sim, o mesmo Paulo que antes perseguia e matava os cristãos, agora está disposto a morrer por amor a eles, a fim de cumprir o ministério que Jesus lhe havia confiado. São do próprio Paulo essas súplicas. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Efésios capítulo 4, versículo 3. E aí ela vai trazer um trecho aqui de Colossenses, capítulo 3, versículos de 9 a 15, que eu vou ler para vocês. Ela diz, vocês já despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que lhe tiveram uns contra os outros.
Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revista-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, vistos que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo. Então, esse é o trecho. Então, se nós analisarmos, ela diz aqui, diversos textos do Novo Testamento que tratam desse conflito, nós vamos constatar a falta de reciprocidade de diálogo tão combatida por Paulo e outros cristãos. E nós veremos neles também que a quebra de harmonia decorre da violação do princípio bíblico do respeito e do amor um ao outro. Aí ela vai falar um pouquinho mais sobre a Trindade, que eu não vou falar, sobre a questão do corpo de Cristo, que eu não vou falar, mas aqui eu vou chegar aonde ela vai dizer mais sobre a polarização. Ela vai dizer o seguinte: a polarização e o discurso de ódio são fenômenos que têm avançado na sociedade e precisam ser combatidos. É preciso haver um esforço coletivo de pacificação na busca pelo resgate do diálogo e de respeito mútuo na sociedade brasileira em geral, em especial entre cristãos. Eu acho que entre todo mundo, né? Que ela fala muito de cristão porque é um multiverso dela, mas entre todos nós, né? Quem for de axé, quem for de qualquer outra espiritualidade, vamos, né, nessa pacificação, né, dos nossos corações. Ainda que diverjamos, porque divergir não é problema, gente. Ter espírito crítico não é problema. Mas um espírito crítico dialógico faz muito bem a todos nós, né? Tanto é que a gente tem, inclusive, os semeantes espiritualidades aí, que é diálogo e crítica. A questão são os embates que acabam desconstruindo o outro a ponto de deixá-lo caído, né? No chão, como se fosse realmente um prisioneiro de guerra, ou uma vítima de guerra, né? Então, é isso. Ainda que a implementação plena da paz seja algo que, segundo cremos, somente se dará no futuro com a volta de Jesus, como discípulos deles, acreditamos que nosso papel é lutar por ela naqueles momentos de história em que densas trevas procuram encobri-la. Em suma, precisamos trazer de volta a luz da razão, a luz do amor, a luz de Cristo e a luz dos orixás, né, que a gente viu tão bem representados aí durante o carnaval. De convidar você a se unir nesse esforço. Sigamos em frente. Então, não é um texto extremamente progressista, né, na minha opinião, mas é um texto que tem bastante seu valor, principalmente quando cita as questões afetivas. E principalmente num ano em que nós vamos enfrentar um processo eleitoral aí bastante difícil, muito cheio de haters, de ódio, e que nós precisamos, né, fazer uma revolução dos escravos, uma revolução do amor, uma revolução do afeto, uma revolução do acolhimento das necessidades dos outros. Então, espero que vocês tenham gostado. A programação do canal segue. Se você puder, se inscreva. E se você puder, faça uma doação solidária para o canal, para que os projetos sejam mantidos. Um beijo grande, gente. Paz e bem. Paz e bem.